nosso estudo bíblico sobre guerra espiritual. Está falhando, mas eu estou com bateria, mas está dando interferência. Som, testando, vamos ver. Bom, estamos aí chegando na parte final dessa sessão onde nós meditamos sobre guerra espiritual dentro de um contexto muito específico, onde nós somos chamados pelo Senhor a combater o bom combate da fé, acrescentando à nossa fé virtude, para que através das virtudes que Ele nos deu, a gente possa vencer os nossos inimigos, vencer as tentações do diabo, dos demônios. E essas tentações se manifestam em nossas vidas, principalmente através dos pecados capitais, da qual hoje iremos falar do último pecado capital, que é o pecado da preguiça. Todos esses pecados corrompem a nossa vida, nos enfraquece, nos adoece e nos faz sermos presas do nosso inimigo. Pecados esses, não sei se os irmãos perceberam, muito presente na vida humana, no nosso dia a dia, muito presente naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que são as intenções do coração das pessoas. Nós sempre iremos nos deparar com esses pecados. Mesmo que eles não nos dominem, a nossa vida em Cristo, a nossa vida cristã, envolve uma luta diária contra esses pecados. Falamos já sobre o pecado da soberba, e a virtude, a força, a arma que combate esse pecado da soberba é a virtude da humildade. Falamos sobre o grande pecado da avareza, e a grande virtude que combate a avareza é a pobreza de espírito, onde eu foquei sobre desapego. A gente precisa aplicar todos esses princípios em nossas vidas para sermos vitoriosos na fé. A nossa fé, ela tem sido provada, ela nos foi dada por graça, mas todos estão sendo provados na fé. Precisamos nessa prova lutar, desenvolver virtude para sermos aprovados, porque senão nós não seremos aprovados, seremos desaprovados. Tem que ter uma luta forte contra a avareza, através da virtude, da pobreza de espírito. O outro pecado que nós vimos foi o pecado da inveja, um grande pecado capital, da qual nós combatemos com contentamento. Vimos também o pecado da ira, e nós combatemos esse pecado da ira pecaminosa com a grande virtude da mansidão, que é uma virtude muito forte, capaz de converter a ira pecaminosa numa ira santa. Vimos na semana passada o grande pecado da gula, tão comum em nossas vidas, da qual nós combatemos com a temperança, com o domínio próprio. E hoje chegamos no pecado, no grande pecado da preguiça. Não é porque ele é o último que ele não seja tão importante para combatermos. Nós devemos combater todos esses pecados aqui. Nenhum desses podem ser dominante em nossas vidas. Nenhum. Com certeza, cada irmão, cada irmã deve ter uma luta especial, uma fraqueza diante de algum desses pecados que nós já vimos até então. Talvez você percebeu que você tem luta contra todos esses pecados, é uma luta ferrenha. Porque isso é o mais compreensível, porque todos esses pecados estão muito presentes em nossa cultura. São coisas que de fato alimentam a nossa carne.
E a preguiça é esse grande pecado que nós iremos falar hoje. E é um ciclo interminável de desenvolver a virtude. É um ciclo que nós temos nessa vida de conhecer cada vez mais o Senhor e tornar o Senhor conhecido. Quem se estagna nesta luta, não persevera na fé. Olha para trás e desonra o Senhor. É um ciclo. E por que eu já estou começando a falar sobre isso, que é um ciclo? Porque para desenvolvermos a humildade, que é a primeira virtude que combate a soberba, a gente precisa também da virtude da diligência. Assim como a diligência combate a preguiça, a gente precisa de diligência para vivermos de forma firme a humildade. Porque é ela que nos faz, de fato, operantes, vigorosos, fortes e firmes no trabalho para sermos como Cristo. E esse é o grande trabalho de Deus em nossas vidas. A formação de nosso caráter, a formação de uma vida interior, é uma vida espiritual. Esse é o caminhar. E essa é a batalha espiritual. Nós lutamos contra principados e potestades, lutamos contra a carne, os demônios e o pensamento do mundo. A gente não luta com questões exteriores, coisas aparentes, a gente não luta contra as pessoas. A nossa luta, o grande campo de batalha dela é a nossa mente, as intenções mais profundas do nosso coração. A nossa luta se trava no campo das emoções. Portanto, a gente deve lutar, ter diligência para cuidar do nosso coração, como a Bíblia diz, né? Cuidar para que tenhamos pensamentos, como falamos, pensamentos humildes, pensamentos de reverência e de adoração ao Senhor. A preguiça impede tudo isso. Por mais que ela seja o último pecado, ela tem a capacidade de, mesmo recebendo graça sobre graça, impedir a gente de recebermos toda a graça de Deus. A graça de Deus nos traz uma graça, nos traz a graça da diligência, para que possamos corresponder bem a essa graça. É Deus que manda sol e chuva, é Deus que manda o trigo, não é verdade? Mas a gente não se alimenta de trigo. A gente tem que trabalhar para se alimentar de pão. A gente tem que trabalhar para se alimentar de pão. Tem que colocar a mão na massa. É Deus que nos abençoa com trigo? Sim, tudo vem dele, mas Deus não traz pão pronto. Tem que haver um processo de transformação. Tem que haver diligência. Não pode ter preguiça. Se ficar parado, o trigo não vai se transformar em pão. Então é por isso que é tão difícil mudar, irmãos. Por isso que é tão difícil ser de acordo com o padrão da palavra de Deus, que nos exige um padrão muito alto para sermos santos, para sermos amorosos como Cristo, para sermos um marido como Cristo, para andarmos como filhos de Deus. O padrão das Escrituras é alto, é elevado. E por que muitas vezes nós nos deparamos em nossas vidas, em nossas rotinas, com essa dificuldade que a gente tem de mudar de verdade mesmo? Mesmo aprendendo, mesmo estando na igreja, mesmo estando num contexto já há tanto tempo. Mesmo de forma clara, a gente ouvindo uma palavra, e essa palavra claramente apontando o nosso pecado, mas também apontando um caminho de justiça. Mas por que às vezes é tão difícil de mudar? Tão difícil de mudar, né? Porque às vezes nos falta diligência. Porque às vezes não, é porque nos falta diligência, nos falta esforço, nos falta força de vontade. Vamos começar lendo um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Aqui é o Sermão do Monte, conhecido como o Sermão da Montanha também, onde Jesus
ele traz um ensino sobre o reino de Deus, como viver no reino de Deus, como possuir esse reino, permanecer nesse reino, como manifestar esse reino. Aqui nesse capítulo 7, verso 13, ele diz que há dois caminhos que a humanidade está trilhando. Só há dois caminhos. Ele diz no verso 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que a encontram. Eu gosto da expressão que Lucas usa também, Lucas 13, 24, aonde ele diz: esforçai para entrar pela porta estreita. Não é só entre, mas esforce. Se esforce para entrar na porta estreita, senão não entra e senão não permanece nesse caminho estreito, porque não é só a porta estreita, mas é um caminho estreito. E Jesus deixa claro que são poucos os que entram por esse caminho ou por essa porta. Agora, o caminho de perdição, que vamos colocar aqui como esse caminho da preguiça, é só não fazer nada para entrar por ele. É só não fazer nada para permanecer nele. Muitos são os que entram por esse caminho e que permanecem nesse caminho. Esse caminho que conduz à perdição. Eu gosto da tradução da língua inglesa, porque essa palavra é difícil de traduzir na língua inglesa, essa palavra estreita. Aí eles traduziram como: larga é a porta, espaçoso o caminho, né? O caminho fácil. Esse caminho largo, eles traduzem como caminho fácil. E o caminho estreito, eles traduzem como caminho hard, né? O caminho difícil. É o caminho difícil, né? A gente sabe que para conquistarmos coisas preciosas e de valor de fato em nossas vidas, a gente tem que trabalhar muito para conquistar. A gente deixar a vida levar, seja em todas as áreas, se não houver esforço, a gente trilha um caminho de morte. O pecado da preguiça é um pecado amplamente ignorado por nós, ao ponto da gente brincar com esse pecado. A Bíblia diz que se não houver esforço, não há conhecimento do reino de Deus, não há experiência com Deus. Deus, ele sempre manifesta a sua graça, mas ele sempre exige esforço. Ele se manifesta a Moisés, mas ele sai da presença de Moisés para que Moisés, com esforço, busque a Deus no monte e passe lá 40 dias, se esforçando. Ele trilha um caminho de redenção com o povo de Israel, onde o povo tinha que se esforçar muito, não era pouco. A gente viu que o povo caiu no pecado da preguiça e da gula, né, na semana passada, por isso não entraram a primeira geração. Suportamos bem esse pecado em nossas vidas, suportamos bem pessoas preguiçosas, não combatemos esse pecado capital gravíssimo. Gravíssimo. É isso que muitas vezes está impedindo a gente de crescer e desenvolver na fé, de forma pessoal, como igreja, porque está lá as verdades, está lá o caminho, mas não há a diligência, o esforço de fato para trilhar esse caminho. Não há. Há uma letargia. De fato, a gente não combate esse pecado, porque estamos satisfeitos em viver segundo a carne.
e não segundo o Espírito. Por isso não combatemos esse pecado. Porque nos falta virtude, nos falta santidade, nos falta fé e amor. Em especial, nos falta diligência. Essa é uma pequena introdução, então, mas vamos para algumas definições do que é esse pecado da preguiça. De acordo com esse texto também, nós iremos meditar em outros, claro, né? Mas preguiça, irmãos, é a resistência ao esforço e ao sacrifício. Vida é esforço, é sacrifício, é trabalho duro. Isso é normal, a gente não tem que lamentar dessas coisas. É normal. É normal trabalhar, se cansar, descansar. É normal para conquistarmos coisas em todos os campos, financeiro, intelectual e espiritual, é natural o esforço, porque senão a gente não conquista nada. Mas a preguiça, essa desgraceira na nossa vida, ela vai assim, sempre gerando em nosso coração uma resistência ao esforço, à mudança, ao sacrifício. Preguiça é um estado espiritual de alguém desleixado, indolente, mole. É alguém que sempre resiste ao esforço. Alguém que, como dizem hoje, né, procrastina, negligencia a falta de empenho nas responsabilidades e deveres. Nunca é aquele que dá o máximo. Não. É aquele que sempre está na média. É o medíocre. É o Jaiminho do Chaves, né? Quem se lembra do Jaiminho, né? É o que sempre busca evitar a fadiga. É uma desgraça isso. Corrompe a nossa alma. Isso é negligência para com a graça de Deus, que sim nos deu dons para que trabalhemos em cima deles e desenvolvemos esses dons em nossas vidas. Paulo fala isso em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 13, 14 e 15, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós o querer efetuar segundo a sua boa vontade. Ok, é Deus que efetua, mas desenvolva, se esforce. Mas o preguiçoso não, ele negligencia o seu dever. É alguém que vive se arrastando, sem energia, para o dever. Às vezes ele está no pecado da gula, ele tem energia para comer, mas para o dever ele não tem. Mas sem prontidão para aquilo que é o caminho bom. Está sempre atrasado, porque essa letargia vai fazendo com que ele deixe as coisas para a última hora e nunca prospera. Irmãos, a vida na graça requer um ritmo. Se a gente não entrar nesse ritmo, a gente fica para trás. Não é um ritmo apressado. Você não vai ver Jesus nos evangelhos correndo, não. Mas Jesus caminha. Há um progresso. Há um progresso espiritual que deve acontecer na nossa vida. E senão a graça de Deus vai passando em nossas vidas, o Espírito Santo, a palavra vai passando, a gente vai ficando para trás, porque somos lentos. Ou seja, resistimos ao esforço e ao sacrifício, porque de fato o Evangelho exige isso de nós. Isso é preguiça. É sempre escolher aquilo que é o mais fácil, é o mais largo. Sempre. O que é mais fácil? O que é o caminho mais fácil? Hoje, no domingo, o que é o caminho mais fácil? Hoje eu acho que dá para ir. Hoje dá para fazer isso. Sempre. E o texto aí de Mateus 7 diz que há dois caminhos. Um caminho aí que todos encontram, que é esse caminho largo e o caminho estreito, que poucos encontram. Resumindo, o que é preguiça? É sempre escolher o caminho largo. É sempre escolher o caminho fácil. Sempre. Qual é o propósito da sua vida? Por que você trabalha? Por que você quer dinheiro? Porque você quer uma vida mais fácil? Você quer amarrar seu burro? Ou você está buscando, talvez,
coisas na sua vida para trilhar um caminho mais estreito. Um caminho de mais sacrifício, de mais responsabilidade em favor dos outros, de mais oferta e mais entrega em favor de um necessitado, em favor de alguém. Para que você está buscando? O que está buscando? Está buscando o caminho mais fácil ou o caminho difícil? Diz o texto que esse caminho difícil, esse caminho estreito nos leva à vida, a Zoe. E o caminho largo nos leva à perdição. Só há dois caminhos. Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 4. Famosa história de Caim e Abel, primeiro assassinato da história. Queridos, essa história, ela tem um fim trágico. Por quê? Porque ela tem um começo trágico. No capítulo 4, verso 2, diz assim, Gênesis 4, 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Uma oferta ao Senhor, grave bem isso. Ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ou ao contrário, o que Abel fez? Trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Abel, diferente de Caim, que trouxe uma oferta ao Senhor, ele trouxe das primícias do seu rebanho, daquilo que era mais valioso, daquilo que eram os primeiros frutos, os primeiros animais ali a serem sacrificados. E diz o texto, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Essa é a ordem. Ele agradou de Abel e de sua oferta. E ele não se agradou de Caim e de sua oferta. Tudo começa com adoração. Uma adoração intensa, inteira, e uma adoração desleixada. Todo bem e todo mal em nossa vida tem esse fundamento. Enquanto Caim trouxe uma oferta, Abel trouxe a oferta. Abel trouxe as primícias, aquilo que é de maior valor. Um pensou, vou ter que ir lá no culto, lá Deus pediu para oferecer o sacrifício, vou ter que oferecer uma oferta ao Senhor. Eu vou levar uma oferta ao Senhor, vou levar uma, deixa eu ver aqui, uma fruta, eu acho que essa aqui dá para levar, ou não, né, essa aqui caiu no chão, deixa eu ver essa daqui. Eu vou pegar o que é mais fácil, eu vou oferecer um culto mais fácil, num dia mais fácil para mim, num lugar mais fácil. E o outro pensou, qual é a melhor oferta do meu rebanho? O que tem de melhor para dar para o Senhor? Qual é a oferta da qual o Senhor se agradou? Qual é a oferta? A preguiça, irmãos, tira a gente dessa inteireza de fé e amor. Deus requer um amor de todo o coração, de toda a alma, com toda a força. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim não se agradou. Por quê? Um escolheu o caminho difícil. Trabalhou mais, também sacrificou mais. Porque tudo dá trabalho.
O outro escolheu o caminho mais fácil. Tanto Deus aqui se agradar de Abel, quanto rejeitar Caim, é uma atitude de amor. Aceitar o errado, aceitar o desleixo, aceitar a negligência na adoração, não é amor. Não é. Aceitar alguém caminhando um caminho de morte, alguém vivendo uma vida demoníaca, entrega a preguiça, não é amor. Não é. Portanto, Deus rejeitando Caim é uma atitude de amor, porque depois Deus vai tentar trazer Caim de volta, para que ele se arrepende, para que ele mude. É uma atitude de amor. Então, aceitar alguém, aceitar um filho, aceitar um membro da igreja, um irmão, uma irmã, aceitar a sua preguiça, aceitar a sua falta de compromisso, sua falta de disciplina, aceitar o seu desleixo em relação à piedade, à fé, à adoração devida ao Senhor, não é amar o irmão. Amar é chamar esse irmão de volta, é exortar, é dizer, está trilhando um caminho de morte. A gente tem que entregar as primícias. E Caim, diz o verso 5, olha a consequência disso, tudo começa com adoração, irmãos. Tudo começa com adoração. Nosso dia, a gente começa com adoração. A gente está adorando alguém, ou a Deus, ou os nossos apetites. Tudo começa com adoração. Caim ficou irritado, diz o texto aí, a cara dele ficou fechada, no hebraico é isso, Algumas traduções dizem que ele ficou abatido, meio deprê. E o Senhor lhe disse, ei, por que está irritado? Por que está abatido? Verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus está tentando trazer, isso é amor. Ei, se procederes bem, se proceder com virtude, com diligência, isso é o bem. Talvez algumas versões dizem, se procederes fazendo o que é certo, Mas a melhor tradução seria, se procederes bem. Não é certo que serás aceito? O que é proceder bem? Diz o texto, mas se não proceder bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti. Mas você deve dominar esse pecado. O pecado jaz às portas, você que está nessa preguiça, nesse desleixo, na adoração, tem que proceder bem. O pecado da preguiça está à porta, da hipocrisia está à porta, da idolatria está à porta, da idolatria do seu próprio coração. Se converta ao bem, à inteireza, à diligência, para que você tenha força de dominar a preguiça. A preguiça é a grande brecha que nós damos para o inimigo entrar em nossas vidas e nos destruir. E ele começa a nos destruir pela nossa vida de adoração a Deus. A grande intenção dele é que sejamos sonolentos, atrasados, tardios e negligentes na adoração que Deus requer. Esse é o grande objetivo dele. Isso é uma grande brecha. Aí que dá origem ao homicídio, ao ódio, à ira que Caim tem contra seu irmão. Porque Abel não faz nada contra Caim. Nada. Mas ele fica irritado com seu irmão, porque Deus se agradou do seu irmão.
Seu irmão era virtuoso. E ele não tratou o seu coração, não dominou, não adorou de verdade. Mas se você proceder bem, você vence. Se você proceder com virtude, com diligência. Eu estou misturando hoje na aula, eu não vou falar primeiro de preguiça e depois vou falar de diligência. Eu estou falando das duas coisas juntas, tá ok? Eu acho que é a única que eu estou fazendo isso. Diligência. Diligência, o que é? Vou trazer algumas definições sobre isso, né? É esforço, é sacrifício, é trazer as primícias. Quero trazer uma definição. Ela não é minha, mas eu na minha pesquisa achei interessante. Diz assim: diligência é a aplicação cuidadosa e perseverante de esforços em tarefas e responsabilidades, resultando em um trabalho feito com excelência e atenção. Isso é diligência. Aplicação cuidadosa, perseverante de esforços e tarefas, ou melhor, em tarefas e responsabilidades, resultando em um trabalho feito com excelência e atenção. O preguiçoso é aquele que não tem o ideal de vida esforçada. Ele não tem esse ideal para a sua vida. Isso não é o foco da sua vida. Ele vê alguma coisa para fazer, ele não entrega nisso. Ele não se esforça para isso. Ele não é diligente. Pelo contrário, ele vê aquilo, ele vê aquela empresa, ele vê aquele trabalho, ele vê a igreja, ele vê as coisas em casa, o comer e beber, ele pensa, o que é fácil para mim? O que é o caminho fácil aqui? Qual é o caminho fácil? O que é o caminho mais cômodo? Enquanto a pergunta dos filhos de Deus deve ser: o que é o bem? O que tem virtude? O que manifestará que o Senhor é minha força e a fortaleza da minha alma? O que tem louvor? O que tem sacrifício? Romanos 12, apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Filho de Deus pergunta, nessa situação, qual é o caminho estreito? Nessa situação, qual é o caminho difícil? Qual é o caminho de cruz? A pergunta que moveu Caim é, o que é o caminho mais fácil? Quais frutas estão mais embaixo? Presta atenção, não estamos falando de alguém que não fez uma oferta ao Senhor. Estamos falando de alguém que fez uma oferta a Deus. De alguém que prestou um culto a Deus. De alguém que trabalhou, fez algo. Mas alguém que foi medíocre em sua oferta. Já Abel, ele não decide por mais fácil. O que move Abel é a pergunta do bem. O que é o bem? O que é a virtude? O que revelará a minha inteireza de alma, de oferta de amor a Deus? E esse será o meu caminho. Esse será o meu caminho. Vou me esforçar para isso. Isso é diligência. Qual a pergunta move a sua vida? O que é mais fácil ou o que é o bem? O que é o bem é sermos semelhança a Cristo, né? O que é o bem é o sacrifício. Sempre será o sacrifício, sempre. Pensamento sobre família, sobre filhos, sobre lugar para trabalhar. O que move fazer o que fazemos, escolher o que escolhemos, é o caminho mais fácil ou é o bem? O caminho mais difícil. Preguiça, irmãos, não é simplesmente não fazer nada. Preguiça é escolher fazer sempre o que é mais fácil, como Caim. Às vezes para você, que já está numa rotina automática, de correria, de trabalhar para um lado e para o outro, né? Para você,
fazer coisas. Para você não é difícil, né? É fácil, isso já está impregnado em você. Talvez para você como crente não é difícil, já há tantos anos como crente, vir domingo de manhã e à noite na igreja. Talvez isso faz parte da sua rotina, isso para você não requer esforço. Talvez já se tornou algo já impregnado em você, que faz parte da sua formação humana. Na pandemia a gente viu isso, né? Na pandemia a gente tinha só culto à noite, em uma época. E pela manhã, alguns irmãos, por terem o costume de sempre estarem pela manhã, não sabiam o que faziam de manhã. Meu Deus, onde eu vou? Qual igreja eu vou? Aí visitavam alguma igreja. Porque o diferente, às vezes visitar outro irmão, às vezes gera esforço, vai trabalhar outro lado do cérebro da qual eu não trabalhei ainda, vai envolver umas outras coisas, vai envolver um esforço, um empenho. Então, a preguiça não é simplesmente não fazer nada, mas é sempre fazer aquilo que é mais fácil. É sempre fazer aquilo que é mais fácil de acordo com o meu costume na igreja. Isso é fácil para mim, fazer o que eu faço, ter essa rotina, ir nos dias que eu vou, enfim, sentar onde eu sento, orar como eu oro, enfim, escolher o caminho mais fácil. Você pode desenvolver uma rotina e isso não é o bem. O bem é sacrifício, é o que de fato incomoda, o que tira você da zona de conforto. Que tira você da preguiça espiritual. Porque tem muita gente que trabalha muito, para fugir de coisas que de fato ele ou ela tinha que resolver. Olha o tanto que eu já trabalhei, né? Tá, mas como que está a sua esposa, né? Como que está o marido? Como estão os filhos? É isso que importa. Você está trabalhando para o quê? Para o bem? Para a virtude? Para a submissão? Para o amor? Tá, você fez um monte de coisa, você construiu um monte de coisa. Tá, mas e o trabalho? Como está? A atenção devida que você deve, de forma virtuosa, que vai desenvolver um caráter em você humilde, de amor e de sacrifício. Então, às vezes, a preguiça engana. Porque às vezes a gente tem preguiça de fazer aquilo que a gente tem que fazer. Porque fazer aquilo que a gente tem que fazer, conversar com quem a gente tem que conversar, reconciliar com quem a gente tem que reconciliar, trabalhar a piedade em casa, o culto doméstico como a gente tem que trabalhar, isso dá preguiça. Aí não dá, a cabeça dói, isso dá. E às vezes a gente foge, criando outras atividades, para não fazer o que a gente deve fazer. Aí piora as coisas. Olha o que eu construí. Tá, mas como que tá aquilo que é mais importante? Como está a sua vida espiritual? Como está seu exercício na piedade? O quanto você tem conhecido de Cristo, manifestado Cristo? O que de fato é mais importante? Não é o que você está fazendo, simplesmente. Mas o que é mais importante? O que é primícia? Porque a preguiça engana. Tem muito homem preguiçoso no trabalho espiritual, que não para em casa, e chega em casa cansado, e jogando, às vezes, na cara da esposa, de que não vai dar atenção ou vai dormir, né? Porque está cansado, porque fez muito, colocou o pão na casa. Tá, mas qual é o principal bem? Preguiça é escolher sempre o caminho mais fácil, o caminho medíocre. O caminho medíocre é o caminho ok. É ser um marido ok, é ser uma esposa ok, é ser um irmão ok. Não é o máximo que você poderia fazer, mas é ok, é o que está na média. É assim que a preguiça envenena a nossa alma. Eu fiz, eu dei uma oferta, nossa, eu já fui alguns dias, já fui algum domingo, já fui. Eu já ponho comida na mesa. Tá, você está na média, talvez você é um pouco melhor do que seus vizinhos, né?
Não, isso não é o nosso padrão. Não é ser uma pessoa ok, não é ser um crente ok. Porque tem muito crente medíocre, que a intenção dele é saber, olha, o que eu tenho que fazer para não ir para o inferno? Assim, porque eu não quero ir para o inferno, para o lago de fogo, lá ficar no meio dos demônios. Não, eu não quero isso. O que eu tenho que fazer para não ir? Ela não quer um empenho assim, ela não quer conhecer o Senhor, amar o Senhor e se tornar uma testemunha viva dele. Ela não quer se assemelhar a Cristo. Não, ela quer assim, ó, o que eu tenho que fazer para não dar problema? Aí ela vai desenvolvendo uma certa cultura, que a própria cultura, às vezes, religiosa impõe, dela não causar escândalo na comunidade, e uma vez ou outra, né? Desenvolver uma prática moralista que não gera escândalo. Ou seja, está na média. Qual é o nosso padrão, irmãos? A quem nós devemos nos comparar? Nosso Deus nos chama a sermos santos como Ele é santo. Amarmos como Ele nos ama. No Sermão do Monte, Jesus, né, ele fala no final do capítulo 5, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Perfeito ali é completar o percurso. Perfeito no latim, no português, né, a ideia de percurso feito. São duas palavrinhas aí, né? Perfeito na Bíblia é você cumprir o propósito. E o propósito de Deus é negar a si mesmo e tomar a cruz. É seguir os passos de Jesus. O padrão é Ele. Então, se o padrão é Ele, tá bom do jeito que tá? Sua vida tá boa do jeito que tá? Tá na média? Se o padrão é Ele, a nossa igreja tá boa do jeito que tá? Se o padrão é Ele, a nossa adoração tá boa, tá tranquila do jeito que tá? Tá na média ou tá seguindo o padrão dele? Eu acho que dá para ir além, com certeza. Sempre dará para ir além. Sempre. A vida é uma constante transformação, constante multiplicação de fé e virtude. A gente viu isso na semana passada. Tendo essas coisas em vós, vocês não ficarão infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor, né? Pedro fala isso em 2 Pedro 1. Qual é o nosso padrão? Qual é o nosso padrão no casamento? Sabe, tá na média? Ou é aquilo que Paulo fala? Ser um marido como Cristo, amar como Cristo, ser puro, santo como Cristo. Qual é o padrão? O preguiçoso, ele não foca nesse padrão. O foco e o padrão do preguiçoso é evitar o sacrifício. Ou seja, ele evita Cristo. Ele vira as costas para Cristo. Ele olha para textos como esses que eu acabei de citar e ele diz, eu até queria, né, mas não dá. Só Jesus é Jesus. Eu estou na minha aqui, eu estou no meu jeitinho, não fazendo algumas coisas escandalosas, eu só não quero ir para o inferno. Tem alguns que falam de forma medíocre, né? Eu só quero um lugar no quintalzinho de tal santo de Deus. Né? Falam umas coisas assim meio bem medíocre. Pensamentos, eu não tenho tempo para buscar o Senhor e adorar ao Senhor, eu não tenho tempo. Eu não consigo porque, aí ele sempre dá uma justificativa, aí culpa a geração, o mundo, a política, culpa o vizinho, culpa a dor que sente, enfim. Eu não gosto nem de pensar nisso, o preguiçoso não gosta de pensar, porque pensar requer esforço. E às vezes ele prefere ir para caminhos onde não exige esforço do pensamento. E isso é muito sério, porque o risco de viver escravo desse pecado é gigantesco. Porque o preguiçoso, ele tem preguiça de pensar que a vida dele é medíocre, que a vida dele é preguiçosa. Só de pensar nisso dá preguiça nele, ele não quer resolver. Então é uma coisa assim que escraviza. Pensamento do preguiçoso, está sempre cansado. Esse texto de Isaías que a gente leu hoje não se aplica na vida dele. Não se aplica.
Ele está sempre fadigado, igual o Jaiminho carteiro, sempre cansado e sempre buscando evitar a fadiga. Não sei se você já ouviu muito dessa frase essa semana, né? Eu estou cansado, eu estou cansado. Eu quero ler uma frase, um longo parágrafo, eu quero a atenção dos irmãos. Francis Fausto, ele escreveu um livrinho sobre preguiça. É A Preguiça o nome do livro. O livro tem 20 páginas, 25 páginas, né? Bem sugestivo, e ele é pequeno. Ou seja, é para atrair o preguiçoso mesmo, né? Porque preguiçoso às vezes olha um livro lá, nossa, 300 páginas, eu não consigo, aí a cabeça dói. Antes de ler já está doendo já, né? Enfim. Mas é um livro ali que a gente apanha bastante, assim. E eu quero ler um parágrafo com os irmãos. Aqui nesse parágrafo ele está falando sobre a máscara do cansaço, né, que a preguiça vai colocando na gente. E eu estou falando de cansaço agora. Ele diz assim: a fim de percebermos melhor os contornos dessa máscara do cansaço, penetremos por um instante, a título de exemplo, na intimidade de um apartamento imaginário, após o expediente de trabalho. O chefe de família chegou, curvado sobre o fardo do dia, com uma palidez que inspira compaixão e com uma carranca que sugere distâncias. Desaba na poltrona, pega no jornal ou no celular, né, e sussurra com um fio de voz: estou cansado, estou exausto. Poderia me trazer um óculos, por favor? Nessa mesma hora toca o telefone e a custo o protagonista se arrasta até o aparelho. Alô? Como é? Vocês arranjaram mesmo para irmos no clube tal? Para jogar bola? Eles vão ligar a iluminação? Não, eu vou, é para já, daqui 1 hora. E ele vai voando. Num instante, a família descobre, espantada, que o chefe titular tem as faculdades do Superman. Um novo homem dinâmico surge na sala, apanha chuteiras e outros apetrechos e se atira ao elevador enquanto comenta brincalhão, né? Nesse time de amigos, há um senhor de 65 anos que corre o tempo todo pelo campo. Idade não é documento. A câmera indiscreta poderia ter focalizado também a dona de casa. E a cena filmada seria muito parecida, apenas com a diferença de que o incentivo, em vez de ser um bom jogo de futebol, poderia ser uma liquidação de roupas no shopping fabulosa com preços incríveis. Bastaria, chegando cansada, essa frase mágica para fazê-la deixar de lado muitos cansaços. O cansaço é uma coisa muito especializada. Sempre que se pensa nele, é muito conveniente pensar: cansaço para quais coisas? Falamos do pecado da gula, né? O guloso ele não tem preguiça para comer, não, ele tem preguiça para trabalhar. Cansaço para quais coisas? Essa é a pergunta. Porque todos somos especialistas em determinados cansaços. Cansaços para orar, estudar, atender o desejo do outro, responder cartas, e-mails e etc. Esses cansaços não passam de máscaras da preguiça. E é que, ao lado da fadiga real, produzida pela sobrecarga de verdadeiros esforços, há uma outra fadiga, um outro cansaço, produzido pelo afrouxamento da fibra moral, né, da fibra de caráter. E este último, a fadiga da alma. É o cansaço que invade os que cumprem os deveres de má vontade, sem amor. É o cansaço dos que vivem reclamando por tudo e por nada, sonhando sempre com situações ideais que jamais irão dar-se. Dos que não querem sacrificar-se. Dos preguiçosos, em suma, daqueles a quem o bem, o amor e o dever enfastiam. Porque essas coisas exigem sacrifício. Esse é o parágrafo, né?
Estou cansado, como ele diz. Tá, mas para quê? Do que você está cansado? De fato, tudo cansa nessa vida. Ficar olhando o celular de maneira desorientada, indiferente, sem responsabilidade, cansa. 2 horas, 3 horas, sem perceber que o tempo passou, isso gera um cansaço brutal em nosso cérebro. Tudo na vida, de alguma maneira, gera trabalho. É para o trabalho e cansaço, mas a questão identifica, está cansado do quê? Se alguém te chamar para orar, para ler, para meditar, para jejuar junto, o que você responderia? Você teria o ânimo para dizer, vamos embora? Cansaço do quê? Cansaço para chegar em casa e dar atenção a crianças, a filhos. Ah, eu estou cansado. Mas daqui a pouco está assim. Opa, futebol? Né? Ou pizza, vamos comer uma carne. Opa! Olha a liquidação nas lojas americanas. 20 Kit Kat por R$10. Vamos lá! Faz fila. Surge, né? Aí espanta, nossa, que energia, né? De onde surgiu isso? Surgiu do pecado da preguiça, da gula, de tudo isso que a gente já viu já. Cansaço do quê? Está cansado? Do que está cansado? Você já experimentou que os que esperam no Senhor renovarão suas forças? Você já experimentou pela fé que a nossa força vem do Senhor? Já experimentou isso? Cansado do quê? Geralmente o cansaço é o cansaço de Caim. É cansaço para fazer o bem. É cansaço para se sacrificar, para se ofertar na vida de alguém. É para fazer aquilo que é diferente, não aquilo que é corriqueiro. Para sair do comodismo, do modismo. Geralmente o cansaço é para isso. Ou seja, é cansaço para amar. A gente vive uma crise espiritual em nossos dias. A crise é essa preguiça espiritual para o bem, para o amor. Essa preguiça espiritual é uma espécie de tédio para as coisas de Deus. Ai, tem que orar, a pessoa já começa a resmungar, não dá tempo, dá dor de cabeça, começa a ler, mas lê com má vontade. Logo é displicente, não consegue ouvir 1 hora ou ficar 1 hora lendo, já logo quer paliativos e distrações. Mas ir para festa, se alguém chamar, ir para shopping, vai na hora, padaria, tem um sonho lá delicioso, a pessoa atravessa a cidade para ir lá. Dá um salto. Mas o desinteresse, principalmente do preguiçoso, claro, envolve várias coisas, mas principalmente é o desgosto pela vida espiritual, da qual a gente só conquista com esforço. Tem repulsa pela piedade, né? Que é o trabalho das virtudes, que é o trabalho na oração e na fé. Devemos ter amor e gosto pelos deveres, pelo bem. O preguiçoso, ele não consegue, desiste fácil, tem repulsa pela cruz. Meu Deus, ele tem repulsa pela cruz, e às vezes ele está com uma preguicinha lá em casa, ele torce para alguma coisa acontecer. Aí ele vê assim, nossa, eu acho que vai chover. Aí chove, não vai dar, porque eu peguei um resfriado na semana passada e se eu pegar de novo, essa chuva vai me impedir de ir. O preguiçoso, ele sempre desiste no primeiro obstáculo da cruz. Ele não persevera. É no primeiro obstáculo, ele sempre desiste. Porque para perseverarmos no caminho de cruz requer esforço. Portanto, esse pecado é um grande pecado. É um escândalo vivermos nesse pecado. É um escândalo testemunhar uma vida preguiçosa. É um escândalo isso. É uma afronta contra Cristo, a fé e o amor. É um escândalo você, sei lá, na firma, ou em casa mesmo, ou no seu trabalho ou do lar. As pessoas sabem que você é cristão, mas é desleixado no trabalho. É desleixado no trabalho espiritual. É desleixado em
em se esforçar para entrar na porta estreita. A gente tem que ter prontidão. Quero ler com os irmãos alguns textos que é bem conhecido dos irmãos. Provérbios 6. Abrem comigo Provérbios 6. Alguém leia para mim o versículo 6, por favor. Provérbios 6, verso 6. Vai ter uma formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e se escapa. Amém. Talvez esse seja um dos versículos mais famosos, conhecidos, sobre a preguiça, né? Vai ter com a formiga preguiçosa, ou seja, observe a formiga preguiçosa. Ela está o tempo todo construindo. Você tira um formigueiro, no outro dia está lá. E ela é desse tamanhozinho, mas ela não deixa a vida passar. Falei para vocês, Jesus caminha devagarzinho, mas ele não para. O Espírito Santo às vezes vai para nós, mas se a gente parar e estagnar, a gente fica para trás. E a formiga é isso. A gente tira, e ela tem uma característica tão perseverante, tão ordenada, isso é diligência. A formiga ela é muito organizada. É absurdamente organizada. Aí constrói com base, constrói uma casa. Deus trabalhando para construir uma casa espiritual, irmãos. E nós, como suas formigas, precisamos trabalhar para essa casa espiritual, que somos nós, pedras vivas, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso, aprende com ela. E seja sábio, seja perseverante no trabalho, como elas são, ordenados no trabalho, como elas são. Capítulo 19 de Provérbios, aí, verso 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. A preguiça faz cair em profundo sono, e isso contagia. Não é assim quando alguém chega assim e faz assim, daqui a pouco está todo mundo assim, a alma indolente padecerá fome. Vamos trazer isso para aspectos espirituais, irmãos. O preguiçoso na piedade, na fé, ele está vivendo uma sonolência espiritual. Eu falei sobre guerra espiritual, de que aqueles que morreram enquanto estavam dormindo, não perceberam a sua morte ainda. A preguiça faz a gente ser sonolento. E por causa dessa indolência, a gente padece de fome, de virtude, a gente padece do alimento espiritual, a gente padece das virtudes de Cristo em nós, porque a gente não batalha para ter elas em nós. Eclesiastes 10, 18, esse eu vou ler, irmãos. Ele diz assim, que por causa da preguiça, desaba o teto. E por causa das mãos frouxas, a casa tem goteiras. Trazendo para aspectos espirituais, por causa da preguiça, desaba a nossa vida. Eclesiastes 10, 18. Tem que ter virtude então, irmãos. Eclesiastes 10, 18. Tem que ter virtude, tem que se empenhar na diligência. A vida normal é movimento, é trabalho. Essa missão que Deus nos deu, essa vida grandiosa que Deus nos deu, tão valiosa, mas ao mesmo tempo árdua, pela qual vale todo o nosso sacrifício, toda a nossa energia, toda a nossa diligência. Essa é a proposta do Senhor. A vida é essa missão. E para embarcar nessa missão tem que ter trabalho, empenho e diligência. Desde Abraão foi assim e é assim até hoje. Tem que ter esse esforço. Como que a gente está encarando a vida? A gente encara a vida como uma missão de Deus que envolve trabalho árduo e sacrifício. Como estamos encarando a vida? Uma vida para poupar o esforço, ou uma vida como fruto de uma missão de Deus, que envolve trabalho e sacrifício.
O que é a vida para a gente, irmãos? O que é a vida para os cristãos? Pela cruz, Jesus nos ensina que os filhos de Deus não são aqueles que escolhem o caminho mais fácil, mas aqueles que têm uma vida mais obediente ao Pai para o bem de alguém. Essa é a vida que nós vemos em Cristo. A vida de quem não poupou, mas se esforçou para o bem. O que é a vida? Cristo é a nossa vida. O que significa isso? Paulo diz que o nosso viver é Cristo. Como que o nosso Senhor viveu? Ele viveu o caminho mais fácil? Nosso Senhor viveu o caminho mais fácil? Pelo amor de Deus. Não. Se ele vivesse a vida baseado nisso, a gente nem seria criado, quanto mais redimido. Mas que bom que Deus não escolhe o caminho mais fácil. Deus sempre escolhe o caminho do bem, o caminho da virtude. Deus sempre escolhe o caminho estreito. Por isso ele não desceu da cruz. Por isso ele foi até o fim no caminho difícil. Por isso ele foi até o fim no caminho de diligência e amor. Porque aí está a vida. A vida está no sacrifício, a vida está em Cristo. A vida está no amor. E o que é amar? É a diligência, é o esforço de fazer o que tem que ser feito para mudar a vida de alguém, para edificar a vida de alguém. É isso que nós vemos em Cristo. Amor é essa vontade de desenvolver, de multiplicar, é não ser medíocre. Amor é ir além. É sempre ir além, sempre. É uma progressão. Amar é esse suporte de alguém. Amar é criar, se dedicar, educar alguém na fé e no amor, é andar junto, é dar a vida. Amar dá trabalho e muito trabalho. Amar é trabalho duro. Pedro vai dizer no capítulo 1 da sua segunda carta, foi o texto que nós falamos e pregamos, na verdade, domingo passado, né? 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, lá no final da Bíblia. 2 Pedro 1. Ele diz assim aí no verso 5. Diante da graça de Deus, que nos doou preciosas e muito grandes promessas, né? A gente responde a essa graça. E ele diz no verso 5, por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso trabalho e esforço, associai à vossa fé virtude. Virtude, conhecimento, ou seja, intimidade. Conhecimento, domínio próprio. Domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Esse é o objetivo de nossas vidas, pela fé, trilharmos esse caminho do amor, que passa por todas essas virtudes, virtude, conhecimento, domínio próprio, piedade. Esse é o objetivo de nossas vidas. A fé se fundamenta no amor, mas ela frutifica, ou tem que frutificar em amor. Mas ele diz, no verso 5, que a gente tem que fazer tudo isso, unir essas coisas em nossas vidas com toda diligência. Ele repete isso no verso 10. Procurai com diligências cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Diligência faz parte da vida cristã. É não ser medíocre. É amar. É viver a fé. Sem diligência, nós não desenvolvemos, nós não acrescentamos em nossa fé virtude.
para terminarmos, esse é o último texto que a gente vai ler hoje, Romanos 12. Todos comigo, irmãos? Tem ninguém com preguiça aí não, né? Então, sem preguiça, vamos lá em Romanos 12. Com toda diligência, Romanos 12. Primeiro ele fala no versículo 1 e 2, né, que a gente tem que viver uma vida de sacrifício e oferta, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus. Aí ele vai falar dos dons. Ele fala aqui no versículo 7, Romanos 12, 7. Se há um dom de ministério, de serviço, né? Dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Tanto dedicar quanto o esmero está dentro da virtude da diligência. Ao que exorta, faça com dedicação, esforço. Ao que contribui, com liberalidade. Aquele que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. No verso 11, no zelo, não sejais remissos. No zelo, não sejais preguiçosos, seria uma boa tradução aí. Então, aqui ele está falando sobre os dons. Ele está falando sobre a vida que agrada a Deus, a vida na fé, que deve ser vivida com toda diligência. Senão a gente não desenvolve. Não desenvolve. Amar ou viver a fé é não ser medíocre. É ir além. É se esforçar. É se esforçar. Dá trabalho. Dá trabalho. Então, qual a arma contra a preguiça? Diligência. Repete comigo. Diligência. Esforço, sacrifício, entrega. E diligência, o que é? É essa prontidão no amor. A graça funciona assim. Deus está presente em nossa alma, o Espírito Santo está presente em nossas almas. E Ele nos dá aquele leve impulso, aquela palavra. E o homem espiritual, ele percebe o impulso da graça. E ele está pronto e logo diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus vai semear uma virtude em sua alma. Que está vazio. Ele sente, ele percebe o agir de Deus, comunicando ele a essa virtude. E ele logo tem prontidão. Senhor, é isso, eu vou batalhar para viver a fé. Ele vê esses pecados capitais, ele identifica na vida dele, ele fala, eis-me aqui, Senhor, eu quero desenvolver essas virtudes. E ele vai com tudo. Ele vai com tudo. Porque ele não tem preguiça. Porque se a preguiça nos dominar, não adianta nada a gente desenvolver as outras virtudes. Porque é a virtude da diligência que nos mantém perseverantes a todas as virtudes que já falamos aqui. O Senhor, Ele esconde seus tesouros. Ele esconde sua intimidade dos preguiçosos. O tesouro é de graça, é para todos, mas não é para qualquer um, não. É invisível aos preguiçosos, invisível. É só para aqueles que com esforço e fé buscam, da qual Ele mesmo diz, buscar-me-eis e me acharei, se me buscares de todo inteireza vosso coração, ou seja, com toda a vossa diligência. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar um chute na preguiça e viver a fé da diligência. Alguma dúvida? Não? Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo, né? Senhor nosso Deus, nós reconhecemos a nossa fraqueza e propensão para a preguiça. Nos perdoa, nos ajude a sermos diligentes na Tua palavra, na fé, no amor. Nos ajude, Pai, a combatermos
o bom combate da fé contra esta preguiça que tanto nos impede de conhecermos o Senhor e tornar o Senhor conhecido. Nos ajude, nos dê essa graça, esse espírito diligente, sábio, dedicado e trabalhador. Nos ajude, Pai, a trabalhar para aquilo que de fato nós devemos trabalhar e nós devemos nos empenhar. Perdoe a nossa negligência e nos enche com a graça da diligência. É o que nós oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Amém? As crianças irão ter uma participação. Ué, gente, como que o Josué veio parar aqui? Hã?